está nos ouvindo neste momento, eu quero te dizer que seja muito bem-vinda. Este episódio ele é dedicado para mulheres empresárias. Eu me chamo Ana Paula Lopes. Eu me chamo Bianca Vargas. E nós vamos falar, a partir de agora, a respeito de empreendedorismo, gestão estratégica de negócios, o mundo empresarial feminino. Esse mundo tão abrangente, com tanto assunto relevante, e também fazer com que você possa nos ouvir, aprender um pouco mais no conforto da tua casa, dirigindo enquanto leva o filho para a escola, aproveitar os momentos da tua vida para aprender um pouquinho. Dentro dos episódios, Molhando a Palavra, nós vamos falar sobre cases de sucesso de empresárias, um assunto que eu amo de paixão, preciso falar. Amo de paixão, sempre falo sobre isso. E também vamos falar sobre tudo que refere-se a uma gerência estratégica. A gente vai abranger, então, os mais variados temas, mas o episódio de hoje vai ser uma introdução ao empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Você é empreendedora? Você é empresária? Vamos falar sobre esse assunto um pouquinho. Vamos. E muito mais do que falar sobre empreendedorismo, nós vamos deixar aqui para vocês que não estão sozinhas nesse caminho. O empreendedorismo, ele acaba te deixando um pouco só, né? A gente se sente muitas vezes dentro da nossa própria bolha. Pelo menos eu já me senti assim por diversas vezes. E mulher que é mulher, né? A gente sabe que existe aquela coisa ainda de não compartilhar. Então, eu ouço ainda algumas amigas empresárias falando sobre essa questão do se sentir só dentro do empreendedorismo. E aqui é um espaço para você não se sentir só. E a gente vai estar aqui compartilhando com vocês dicas também, para que vocês possam se sentir próximas de quem também já passou pelo caminho das pedras. Exatamente. Eu quero falar então um pouco sobre a minha trajetória, rapidinho, para a gente poder inserir o assunto. Eu sou formada em ciências contábeis, né? Então atuo na questão de empresas dentro do financeiro, dentro da gestão de empresas há muitos anos, pelo menos 15 anos aí de trajetória. Já atuei em empresas grandes, em escritório contábil, tive muito contato com os pequenos empresários também nessa trajetória e amo de paixão estudar a respeito. Então a ideia é conciliar conhecimento teórico com prática. A Bia é empresária, já atua nesse ramo também. Exato, eu sou empresária. Eu estava até fazendo os cálculos hoje, né? Eu sou um pouquinho menos de tempo. Eu sou há 5 anos empresária. E eu sou esteticista, atuo na área da estética hoje. E é um desafio muito grande quando você não compartilha. Exatamente. Né? Então, eu e a Ana, a gente sempre trocou esses assuntos, assim, muito grande. E eu sempre me senti muita vontade de compartilhar com ela. E eu fui vendo que a gente tinha as mesmas dores. E a gente foi se unindo para poder compartilhar. Exatamente. E hoje eu trabalho, sou eu empresária, como eu costumo dizer, né? Eu faço tudo na minha empresa por enquanto. E eu também compartilho de também muitos sonhos gigantescos dentro da minha área, que é uma área muito abrangente hoje em dia. E que qualquer um se denomina, né, esteticista, não sei o quê. Então, tem essas dores aí também para ser faladas. E eu estou aqui muito para compartilhar dos meus sentimentos e desse universo que é gigantesco. E aí, então, a gente vai falar sobre essa introdução ao empreendedorismo. Isso. O que acontece, né, Bia? Quando a gente fala de empreendedorismo, eu gosto muito de diferenciar o empreendedorismo, a empreendedora da empresária, mas para a gente entender basicamente empreendedorismo, é uma palavra que deriva muito de inovação e criatividade. Sim. Então, a gente está falando aqui que empreender é inovar, é criar, é agir de maneira inovadora. Inovadora. Só empreende alguém que teve alguma dor, que precisou sair de uma determinada situação, às vezes financeira, ou uma situação criativa, para poder gerar recursos financeiros para sua família, né? E também é muito comum a gente ver que o empreendedorismo ele nasce de vários movimentos da vida das pessoas, né? Tem algumas empresárias que elas nasceram por necessidade, como você fala, e também tem aquela empresária que nasce por alguma questão de herança, herdou alguma empresa de alguém. Tem aquela empresária que ela vê uma oportunidade de negócio, arrisca naquela oportunidade e de repente se vê com uma empresa na mão. Exato. Esse é o X da questão. Quando a pessoa ela se dá conta que empreender é o passo depois da... Vamos dizer assim, ó, passar a arrebentação. Porque passar a arrebentação é você começar a criar toda a ideia da tua empresa, né? Isso aí.
começa ali a fazer todo aquele movimento, já sei o que eu De quero imaginar. fazer, quanto eu preciso investir, arruma dinheiro emprestado, ou pega no Exato. banco, ou pega o que tem de economia e começa ali. E começa ali. Só que quando passa aquela arrebentação, que é aquele período inicial, aí você tem uma empresa na mão. E vai pra ação. E aí tem uma empresa na mão. E aí que o bicho pega. É aí. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Por quê? Por exemplo, eu na área da estética, a gente não tem orientação sobre leis, né? Então a gente não tem noção sobre o jurídico, sobre a gestão do negócio. Você quer abrir o seu consultório ali, bonitinho e tal, mas e o resto? E o que precisa? E o que precisa? Quem é que regulamenta? Exato. É a Anvisa. E vigilância sanitária. Vigilância. E o que eu faço com isso aqui? E se uma cliente minha me processar, como é que eu vou agir? Sabe? Então, é um mundo gigante. E empreender é um mundo enorme. E eu costumo dizer que é um mundo de possibilidades. Também. Porque, é que nem a gente falou, né? Necessidade ou veio de herança, às vezes é um dom. Né? A pessoa vamos supor, artesã, né? A pessoa tá ali, ela produz aquilo dentro da casa dela, às vezes muitas vezes para uma família, para a família dela, para parentes, e ela começa a querer vender. É um sonho que nasce, né? E ele é muito potente. Só que ele precisa de gerenciamento. E no Brasil a gente tem, eu gosto muito de falar que a população brasileira se destaca por muitas qualidades. E eu admiro muito a nossa população. Porque as brasileiras, em geral, são mulheres que elas são muito resilientes. A gente tem essa característica da resiliência e a gente tem também essa característica do dar um jeito. Dá um jeito. O brasileiro tem essa característica que eu acho incrível, porque assim, esses dias até eu ouvi um outro podcast, né? Eu sou fã dos podcasts. E ele falava, o único lugar que as pessoas não se permitem continuar na tristeza no Brasil. Então as pessoas, elas passam por uma situação difícil, elas entendem aquele momento de dificuldade e aí, a partir de agora eu vou fazer. Então, às vezes a empresária, ela está passando uma barra gigantesca dentro do negócio dela, mas no final de semana ela está fazendo o aniversário do filho e cantando parabéns e aproveitando aquele momento. Isso. Então, a nossa população, ela tem essa característica maravilhosa. É uma força muito grande. Que é o que faz a diferença. É. Porque aqui no Brasil, gente, nasce negócio de tudo que é tipo. Tudo que é jeito. A criatividade do brasileiro é maravilhosa. O brasileiro é muito criativo e a esperança é a última que morre, né? Isso. Então, essas características, elas são presentes também no empreendedorismo. São. E necessárias, né? Eu poderia dizer. E hoje também, eu estava ouvindo outro podcast e eles estavam falando que hoje mais de 50% das mulheres que têm filhos são mães solo. Então, o empreendedorismo, a empresária, ela nasce de uma grande necessidade. Então, como a gente vive hoje dentro desse número estatístico, a gente vê muita empresária se virando nos 30 para criar os filhos, para trazer sustento para dentro de casa. Então, nasce de uma dor, às vezes um sonho que estava guardado lá atrás. Então, são N possibilidades. Hoje a gente fala de empreendedorismo e a gente fala de N situações, né? Às vezes de necessidade pura para botar comida para dentro de casa mesmo, para poder se virar e criar aquelas crianças, ou de um dom, de um sonho de acreditar em si. E a gente não é ensinado a acreditar em si. E o empreendedor, ele rompe essa barreira do acreditar em si, de acreditar que o seu produto vai dar certo. E quando a gente pensa em empreendedorismo, e aí quando você traz esse dado de nós temos mais de 50% das mães solo, a gente tem hoje também dados estatísticos que as empresárias mulheres, elas já conseguiram transpor uma barreira muito grande. Então, do número de empresas constituídas no Brasil que a gente tem ativas, porque quando se constitui um CNPJ, se você não movimenta ele por um período, a Receita Federal coloca ele como inativo. E se você também quiser, você pode ir lá e dar baixa no teu CNPJ. Então, a constituição de CNPJs é gigantesca, mas ativos funcionando, então, né, a gente tem em torno de 21 milhões. Destes 21 milhões, a gente tem mais ou menos aí 40% de empresárias. Então, a gente está falando aqui, gente, de 8, 9 milhões, que já deve ter crescido, porque esses dados eles são do Sebrae, e eles são desatualizados, eles são de 2022, se não estou enganado. Então, a gente tem aí 8 ou 9 milhões de empresas constituídas por mulheres. E a gente não falou aqui das empresas que são lideradas por mulheres, que daí também entra um outro aspecto, porque hoje a gente tem, graças a Deus, né, muitas CEOs mulheres no Brasil, de grandes empresas, de multinacionais. E isso é muito fantástico. Isso é incrível. Também característica do empreendedorismo. Porque para a mulher crescer dentro de uma empresa, qualquer pessoa, né? Mas como a gente fala só para mulheres, então, para a mulher crescer dentro de uma empresa, ela tem que ter esse ímpeto empreendedor, inovador, criativo, né?
tanto para se destacar dentro da empresa, Isso, ter posição. quanto para crescimento. Porque Exato. não é fácil, e Não. não vamos ser hipócritas. Não. Não é fácil para uma mulher chegar num cargo de liderança Não é. dentro de uma sociedade que ainda coloca muitos homens à frente, né? Porque quando a mulher é mãe, ela às vezes nem passa do processo seletivo. Isso é muito natural. É, e triste, né? E a gente ainda vai fazer um episódio só para falar sobre isso. Mas quando a mulher é mãe, então ela nem passa muitas vezes. E aí que vem muito empreendedorismo que nasce. Porque se eu não tenho como trabalhar, porque as empresas não me contratam, eu vou ter que dar um jeito de me sustentar. E aí eu pego o que eu sei fazer, escolho alguma das minhas possibilidades e habilidades, coloco em prática e dou um jeito de vender. É isso aí. E aí nasce muita confeitaria aí, nasce muita artesã aí, fazendo trabalhos fantásticos. Porque elas faziam somente dentro da casa delas, para os filhos, para o marido, e de repente elas estão dentro de uma empresa, liderando uma empresa, se portando como uma CEO, mas muitas vezes sem nenhum pingo de suporte emocional ou conhecimento daquilo que está acontecendo na empresa dela. E isso é muito importante ser falado, porque muitas empresas fecham. Como abrem, também fecham. Sim. Uhum. O número de empresas que fecham, ele também é gigantesco, né? Infelizmente. A gente tem esses dados de maneira bem relevante, porque a média de uma empresa para ela ficar bem, né? 2 a 5 anos. Então, até 2 anos é um bebezinho que está na incubadora. De 2 a 5 ela já é um bebezinho que começa a caminhar. Exato. A partir dos 5 cresceu. Né? Se viveu depois dos 5 anos é porque vai embora. Vai embora, isso aí. E aí essa mulher enfrenta os desafios de maternar durante esse processo. Muitas vezes já tem filho, e aí por conta do filho nasceu a empresa. E aí às vezes ela tá ali já no processo de empreender e vai ter um filho, e daí tem que parar, pausar, né? Tem a gestão da casa, do marido. Então a mulher empresária, ela se justifica por muitos meios, né? Hoje a gente vê muitas mulheres cansadas, mulheres exaustas, que estão ocupando posições altíssimas, mas porque a mulher ela precisa colocar mais energia e demonstrar mais conhecimento para ter uma posição muito alta hoje. Infelizmente, a gente tem uma característica bem importante, assim. Quando a gente fala de empreendedorismo, e é um exercício que eu gosto de fazer no Rota, é fazer as mulheres falarem que são empresárias. Né? Então, se você está ouvindo esse podcast, já repete aí, eu sou empresária. Eu sou empresária. Depois daquela palestra que tu deu, eu não falo mais que eu empreendo, eu sou empresária. E fortalecer isso dentro de nós. Por que isso é muito importante a gente pensar dessa forma? Porque olha só a análise que eu fiz, né? Quando a gente vê que é muito comum, isso agora aqui é até uma comédia, né? Mas lembra um tempo atrás que muitos Instagrams as pessoas eram empresários e botavam CEO. Homem não tem vergonha nenhuma de botar que é CEO, não. CEO de si mesmo, né? Ele tem uma empresa que é só dele, que só ele trabalha, ele botava que era CEO lá no Instagram, no perfil. E a mulher, ela já não tem muito essa característica. Isso aí. Né? Assim, o que você faz? Eu tenho uma loja, eu sou dona de loja, eu tenho uma lojinha. O pior, gente, diminutivo. Nunca usa diminutivo. Nem pro teu produto, nem pro teu negócio. E aí a mulher, ela não se posiciona muito nesse aspecto, né? E não sei se é uma questão cultural ou se é uma questão mesmo de autoestima. É uma questão de desafios, né? Porque tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Mas quando a gente pensa em empreendedorismo feminino, os desafios, eles são bem importantes. Uma coisa que eu costumo brincar é a autoestima do homem, ela tinha que ser vendida em potinho. Porque o homem, ele tem uma autoestima gigantesca, né? Ele não tem vergonha de dizer que ele é empresário, né? Que ele é o cara, bambambam. Nós, a gente se diminui pra caber. Porque a gente não foi ensinado a reforçar os nossos valores ou aquilo que é bom na gente, né? A mulher, ela nasceu com o intuito lá atrás pra servir. Então, mesmo que tu sirva como empresária, gere milhares de empregos, que tu tenha uma grande inovação na tua mão, seja extremamente criativa, ela não se coloca como empresária. Ou vai ter um ponto de insegurança. Sempre. Né? Que é uma parte crítica ali, que é o calcanharzinho de Aquiles. Né? Exato. Exatamente. Então, se a gente for pensar em empreendedorismo mesmo, no sentido abrangente da palavra, que ela não tem uma origem específica. Não. Eu que gosto muito de etimologia das palavras, não achei ainda assim. Se alguém souber, pode comentar. Mas essa questão assim de inovar, de criar, né? E eu penso muito sobre a inovação e a criatividade dentro do empreendedorismo, que na prática funciona assim.
Tem muitos negócios que são demais, que são pequenas empresas que a gente se apaixona pela história, se apaixona pela ideia, pelo contexto, pelo slogan, pela identidade visual, pelo carisma da empresária, enfim, né, por N motivos. Mas, em geral, não se cria tanta coisa nova. Não. Se aprimora o que já existe Isso, na isso. prática, né? Então, quando uma empresária decide realmente, uma mulher, vou empreender, precisa pensar que para empreender ela tem que se preparar. Não dá tempo, eu sei. Normalmente não dá tempo, né? Já vai acontecendo. Vai acontecendo. Mas o ideal é que haja uma preparação, pelo menos durante o processo. Eu posso falar por mim, assim. Eu iniciei sem saber nada. Eu sabia técnica e eu tinha minha faculdade que tinha me dado suporte de conhecimento técnico do que eu vou fazer. Mas eu fui aperfeiçoando ao longo do processo. Então eu comecei assim, extremamente pequenininha, sabe, com coisas pouquíssimas e tudo. Eu não tinha MEI, sabe, não sabia sobre legislação, vigilância sanitária, não sabia nada, nada. E aí ao longo do processo eu fui entendendo, eu fui caindo e levantando para poder me moldar. Eu costumo dizer, a gente nunca está preparado para tudo, né? E Deus, ele não vai te colocar 100% preparado para aquilo. Ele vai te colocar disposto. Então, eu digo, começa. Tem vontade, tu tem um sonho, tu acredita no que tu vende? Começa. Porque ao longo do processo tu vai aprendendo. Só que o que acontece também, que é um ponto que eu vejo muito, as mulheres, elas têm muita dificuldade de dizer o que dói. Eu não sei fazer o meu processo do meu MEI. Tu me ajuda? Eu vejo isso com muita dificuldade nas mulheres. E aí elas acabam quebrando a cabeça, muitas vezes fechando a empresa, só porque elas não conseguem pedir ajuda. E aí também vem uma outra problemática, que é a seguinte, além disso, da mulher não pedir ajuda, ou até assim, ela é levada muitas vezes a nem se dar conta que precisa pedir ajuda, porque com a rotina frenética do empreendedorismo, muitas vezes assim, tu vende de dia para comer de noite, para pagar o boleto no final do mês, pagar o fornecedor, se virar, é o ponto, é o que dá. É o que dá. E tá tudo bem. Mas tem muita gente que luta, que vai contra, né? Hoje até eu fiz um post sobre isso. É muito comum a empreendedora, a empresária, a mulher, ouvir muitas coisas durante esse processo, do tipo, tu tem certeza mesmo? Sério, tu já tá aí 2 anos e ainda não tá vendo dinheiro. Por que tu não desiste, troca? Por que tu não presta um concurso? Por que tu não faz outra coisa? Muito bom. Então, entra dentro desse processo todo, além das questões emocionais pessoais da própria empresária, de assim, ela acreditar veementemente no que ela faz, acreditar no que ela entrega, no sonho que ela construiu, que é individual demais. Ainda vem esses contrapontos da vida, né? Do marido que não apoia, da sogra que comenta, da prima, da irmã. Isso é muito normal. É muito comum. É muito comum e não é compartilhado, né? Porque a gente cresceu, a mulher ela precisou ser forte por muito tempo. Então ela precisou se posicionar com muita força. Como que ela vai chegar para uma outra mulher e vai dizer, eu não consigo, eu não sei, tu me ensina, eu preciso aprender isso. Então a gente não, elas romperam essa barreira, sabe? Elas simplesmente deixaram as dores de lado e não, eu sou forte. Eu consigo, eu vou dar conta, eu acredito nisso, então vai dar certo. Só que ela não pede ajuda. Então hoje em dia, né, até tu mesmo, né, Ana, presta consultoria para ajudar essas mulheres, para poder fortalecer essas mulheres. E muito mais do que isso, existia muito a questão da dificuldade da mulher com a outra mulher. Sim. Né? Então entra nessa questão, como que eu vou chegar para a Ana e vou dizer, eu não sei fazer tal coisa? É aquela barreira da inimizade. Então a gente eu vejo e ouço muitas empresárias falando que são muito solitárias nesse segmento porque elas se colocaram nesse lugar. No lugar de eu não posso pedir ajuda, no lugar do que eu tenho que saber tudo, no lugar de que eu sou muito forte. Então, dificulta o processo. E aí existe uma coisa que o Instagram faz, que é a collab, que eu adoro. E aí a collab, ela é justamente colaboração. É você fazer uma postagem com colaboração de outra pessoa. Isso. E o movimento parece que agora ele está mudando um pouco. Eu tenho percebido hoje que o que tem acontecido, né? O mercado, ele mudou da seguinte forma, se a gente for analisar aqui no Brasil principalmente. Até a pandemia, a gente tinha um mercado bem comercial. Então a gente falava muito de comércio.
Dali para cá, nós estamos vendo um boom da prestação de serviços. Essa explosão da prestação de serviços, eu não quero falar um dado errado, mas acho que eu vi quase 50% das empresas são de prestação de serviços, tá? Caramba! Desse número de empresárias mulheres. Então, a gente está falando aí de um mercado com muita prestação de serviços. E aí, com essas mudanças, com as prestações de serviços, com a união e formação de grupos femininos, com esse olhar empresarial das mulheres, de que, bom, vamos nos unir e vamos trabalhar juntas, as colaborações têm sido mais efetivas, né? E a gente tem visto aí, e eu espero que só continue, essa mudança rítmica de um olhar feminino de, olha, dá pra gente se juntar, se fortalecer, aprender uma com a outra, trocar, compartilhar e crescer juntas. Porque o mercado, na prática, assim, ó, empresária, você que empreende tem que ter uma mentalidade da seguinte forma: concorrente não é de qualquer forma que se avalia. Não é. Para saber de fato quem é teu concorrente é muito além do que olhar a rua. É muito além do que passar na frente, porque eu vejo muito esse erro também. A empresária achar que concorre com a empresa X, Y, Z, quando na verdade não é aquele concorrente dela. Porque o nicho é diferente, porque o público é diferente, porque o valor é diferente, né? O preço médio dos produtos, enfim, N motivos. Só que por estar dentro desse ambiente onde ela se vê solitária, como você falou, ela nem sabe analisar o seu concorrente. Exatamente. E saber de fato com quem eu concorro. Hoje, quando tu faz uma consultoria básica, a tua primeira questão vai ser avaliar o teu público, né? O meu público, mulher, empresária, a partir de tantos anos, tem filhos, não tem filhos. Muitas vezes o teu concorrente que tu acha que é o teu concorrente não tem o mesmo público, não atinge o mesmo público. Então, é muito do olhar para si, para tua empresa. Minha empresa presta esse serviço para esse tipo de pessoas, faz isso dentro do meu nicho. Esses são as médias de valores. Eu digo sempre disso, isso desde sempre eu sempre digo. Tem lugar para todo mundo trabalhar. Tem lugar para todo mundo crescer. Mas tu precisa reconhecer o teu lugar. E saber onde você está. E saber onde você está e aonde você quer chegar. Com quem você tem que andar, sobre o que você tem que falar, sobre o que você precisa ter conhecimento para você conseguir alavancar. Não fica cuidando a vida do vizinho, se o vizinho não é quem tu gostaria de ser. Faça o seu, aprenda com quem você quer ser. E é muito complexo, porque assim, existe, já vi isso acontecer, tá? Por exemplo, a empresária ela se posiciona num lugar X ali, num ponto de venda, e aí ela olha o entorno e ela pensa assim, bom, eu vou fazer a minha loja, né, com tantos mil de investimento ali, 50 mil de investimento. Ela vai fazer uma reforma gigante, não tinha os 50 mil para investir. Só que como ela entende que onde ela está se posicionando, aquelas pessoas vão ser concorrentes dela, e na verdade, de fato, às vezes nem são, ela quer concorrer ali no visual da empresa, por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma fachada super chamativa porque eu vou concorrer com essas pessoas. Gasta um dinheirão que não precisava para tentar se posicionar, e aí não é um posicionamento. Porque o posicionamento de uma empresa, nós também vamos ter um episódio sobre isso, ele vai muito além. Muito além da fachada, muito além da identidade visual, muito além de tudo. Muito além. Para te ter uma ideia, ali onde é o meu consultório hoje, do outro lado da rua tem aquela franquia Magras. É uma estética. Só que o meu nicho não é estética mais. O meu nicho é pós-operatório. Então eu não olho para elas e penso minhas concorrentes. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente pode até ser parceiras. Esse é o erro. Você não se reconhece como empresa. Você tá achando que a concorrente é a sua concorrente, mas você nem sabe qual é o público que ela vai atingir, sabe? Qual é a dor dela? É muito diferente da tua, sabe? E por que vocês não podem se unir? Esse é o ponto, a união das mulheres. Porque se a gente pensar assim sobre o que é de fato empreendedorismo, então ele é justamente isso: inovação, criatividade, alerta para o que está acontecendo no mundo. Então a inovação ela está relacionada a isso, né? A gente também vai falar. Porque assim, hoje tudo que a gente está fazendo aqui é um resumão do que vai acontecer daqui para frente. De todos os assuntos que vão ser abordados aqui em cada episódio. Quando a gente pensa em inovação, principalmente o empreendedor, a empresária, ela precisa estar atenta para as inovações, mas aí vem um ponto que eu quero trazer. Não é refazer a roda, sabe? É analisar o que o mercado está pedindo e colocar isso de maneira estratégica. E de maneira estratégica mesmo, gente, porque existe assim, ó. O mercado hoje, ele está num ritmo de
trends que a gente fala, mas é tendência. Tendência, 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 tendência. Uhum. Então agora tá na moda tomar cerveja num copo X, amanhã já não é mais. Aí daqui 3 meses tá na moda todo mundo usar a bermuda da cor X, daqui 3 meses já não é mais. Então assim, a tendência tá muito rápida. Só que a empresária estratégica, ela sabe exatamente se colocar dentro do que cabe para o negócio dela, a tendência ou não. Exato. Então, se a gente for pensar, se eu tenho, por exemplo, eu atuei com loja de roupas, tá? Eu tenho uma loja de roupas. Se eu atendo um público que ele não veste roupa curta, e aí eu sei que a Gucci lançou em 2023, no desfile de setembro deles, muita roupa curta, muita fenda, mini, cropped, etc., que vai entrar no verão agora de 2025, porque o nosso verão demora, eu não vou, só porque é tendência, porque eu tô vendo todo mundo no TikTok usar, eu vou comprar se meu público não usa. Só que isso é muito comum acontecer. Ah, não, mas eu tô vendo ali que a minha vizinha tá assim, ó, vendendo um montão, eu vou ter que comprar também. Não, agora é filme da Barbie, tá todo mundo comprando rosa, eu vou meter tudo rosa na minha loja. Os meus clientes nem gostam de rosa. Então, esse é o ponto que ele faz toda a diferença na virada, quando você entende o público-alvo. Isso mesmo. Que daí tu sabe o que tu tem que comprar, quanto tu tem que comprar, que é outro ponto. Que é outro ponto. E onde e quando oferecer. Exatamente. E antecipação. Porque assim, se eu tô vendo que o filme da Barbie foi lançado nos Estados Unidos, bombou, foi todo mundo vestido de Barbie de Ken pro cinema, e ele vai estrear daqui a uma semana, e aqui todo mundo fala só disso, e o TikTok tá todo rosa, eu tenho que já ter comprado. Eu não vou comprar depois que estourou o sucesso. Exato. Só que aí é a questão da análise estratégica, né? Isso. E esse é um aspecto que a gente sofre um pouco no empreendedorismo, que é o apagar o incêndio. Né? Falta a previsibilidade muitas vezes, né? E eu entendo você. Eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Ouçam com amor cada palavra aqui colocada. Essa previsibilidade, né? É a organização prévia, é ter mais ou menos uma ideia do meu faturamento por um período. Exatamente. É a organização do produto. Você é conhecer o seu público e a sua loja. Né? Então, é que nem teve uma época que era aquela coisa das dancinhas do TikTok, né? E aí todo mundo fazendo aquelas dancinhas. Eu não fiz essas dancinhas, porque o meu público-alvo não faz essas dancinhas. Não. Eles não param para assistir aquele tipo de dancinha. Por mais que a internet em peso estivesse assistindo, o meu público, ele não para assistir. Ou até para e assiste, só que ele não espera isso de ti. Exato. Porque o teu posicionamento é diferente, daí destoa. O que acontece? Talvez o meu público até consuma, não é o consumo majoritário dele. Só que se o meu posicionamento até hoje foi um posicionamento mais sério, de repasse de conteúdo, de informação, como é o teu caso, a pessoa vai te assistir fazendo a dança e ela não vai entender, assim, não tá fazendo sentido. Exato. Até ontem ela tava me passando muita informação. Exato. Agora ela dançou. Daí a pessoa curte porque achou engraçado, mas ela não te dá valor diante daquilo. Não tem relevância. Exato. Exatamente. Então destoa aí do posicionamento. E um outro assunto também que é bem legal da gente abordar aqui hoje é como nós estamos conectando cada vez mais com pessoas. Né? Hoje a gente vê as grandes CEOs de empresas gigantescas aparecendo. Também. Então a gente precisa aparecer para conectar. A gente não é mais só o digital, a gente conecta com pessoas. O que é aquela marca? Qual é a missão daquela marca? Quais são os valores daquela marca? E a gente aparecer. Então eu vejo que tu fala muito sobre a gente se posicionar nos stories, falar sobre isso, né? Que é extremamente importante. E eu queria saber, assim, a tua opinião sobre as pequenas empresárias, para elas aparecerem. Dá uma dica para elas aparecerem. A primeira dica que eu dou é a seguinte: se você tem medo de aparecer, que essa é a mais importante. O normal é o medo vir do pensamento sobre o que os outros vão pensar de mim. Julgamento. Então é assim, eu não vou falar, ou eu não tenho coragem, porque a gente pensa sobre o que os outros vão pensar de nós. Deixa eu te contar uma coisa aqui, um segredo, tá? Não importa o que os outros vão pensar de ti. Sabe por quê? Porque muitas vezes uma pessoa pode pensar alguma coisa, mas vai ter 5 que adoraram o teu conteúdo. E precisavam daquilo. Exatamente. Então o foco é justamente você olhar para quem você pode alcançar, para a oportunidade. Esse é a primeira dica que eu dou. E a segunda é treinamento. E como é que a gente treina? Fazendo. Só que aí vem um aspecto. Muitas vezes a empresária, ela não tem a coragem de fazer de cara. Então o que eu sempre digo? Cria um Instagram fake aí pra ti.
Não para especular a vida do teu marido e quem ele tá seguindo, tá? Cria aí um Instagram fake para treinar. Eu já fiz isso também, tá? Então, como é que tu faz? Tu cria ele só pra ti, bota ali talvez umas 2, 3 melhores amigas tuas, se tu quiser uma opinião de terceiros, e testa ali. Daí tu faz uns stories ali, aprende a fazer, daí, porque daí tu vai aprender a usar mesmo os stories, né? Isso. Os filtros, não carrega no filtro, por gentileza, é muito bom a gente não Muito carregar. bom, obrigada. E treina ali. Então, assim, vai falar de um produto, experimenta fazer naquele Instagram que só tu mesma vê. E aí vem outro ponto. Não se olha muitas vezes. Isso é Não dá pra fazendo gente se isso. olhar muitas vezes. Sabe Não. por quê? A gente tem que olhar se não ficou ruim o story no quesito de luz, no quesito de Audição, escrita. né? Eu vejo muito erro de português em stories, e daí Uhum. me bate um nervoso. Sim. Questão particular minha. E a gente olhar, então, assim, as questões mesmo visuais, estéticas do formato, tá? Mas se eu falo mais puxado, se eu falo mais cantado, Não, se eu claro. gosto de falar assim de maneira muito automática, tá tudo bem. É exatamente isso que vai conectar. Isso aí. O Esse é o ponto. diferencial, o que é só teu. Teu. É As pessoas único. vão ficar pelo que é só teu. Isso aí, exatamente. As pessoas vão ficar pelo que é teu, da forma como tu se posiciona, como. Porque só existe tu no planeta Terra inteiro, só existe tu como tu. E as pessoas vão se conectar através disso. Ah, mas vai ter a fulaninha que não vai gostar. Ela não é tua cliente. Então ela não serve pro teu nicho. Então tu precisa falar como tu é para quem realmente interessa e gosta de quem tu é. Hoje, o ser cada vez mais você vende mais. Hoje a gente vê inúmeras CEOs gigantes aparecendo, se posicionando, falando no seu perfil da internet e publicando e estando cada vez mostrando a sua rotina de vida para que a gente veja que a realidade delas não é tão distante da nossa. E a gente se conecta com elas. Por que que a pessoa que é tua vizinha não vai se conectar contigo se ela gosta do jeito que tu é? E também, assim, ó, os clientes em geral e os consumidores, tá? A gente tem que pensar da seguinte forma. O Story foi criado justamente para conexão. O feed em si, ele é como se fosse a nossa vitrine de apresentação. Então, quando a gente pensa na estrutura do Instagram, que também vamos falar sobre isso no episódio, eu tô aqui só dando spoiler para vocês. Então, quando a gente pensa no feed, ali a gente faz uma construção um pouco mais elaborada, mas sem elaborar demais, porque também já caiu por terra. E ali nos stories é para conectar. Ah, Ana, então significa que eu posso falar sobre qualquer assunto? Também não, né, gente? Não. Tem que ter um discernimento mínimo aí. Exato. Mas o mais importante é que você mostre a tua empresa e o teu produto diariamente. Todo santo dia. Tem que dar uma parecidinha ali, mostrar o que você faz, repetir muito. Repete, não cansa de repetir, porque vai fazer diferença no teu resultado. Talvez você não venda pelos stories, tá? Esse é um ponto que eu quero trazer. Só que ele te possibilita visibilidade. E aí, assim, pensa comigo uma coisa, empresária. Onde hoje você consegue se divulgar gratuitamente? Todos os dias. Rapidamente. Qual é o lugar? Não existe plataforma que te possibilite. A gente está vivendo um mundo que permite isso que há uns anos atrás não tinha. Então, quanto mais você fizer, mais o medo passa, a coragem bate e as pessoas vão começar a te reconhecer na rua, vai ser muito gostoso, vai ter mais pessoas que vão lembrar da tua marca. Exato. Né? Vão conectar com você. Ah, eu preciso de tal coisa. Ah, eu vi a Ana falar todo dia sobre aquilo. Ah, eu tenho uma moça que eu sigo no Instagram, a Ana, eu vou te mandar o Instagram dela. Então, apareça, se mostre. É aquilo que eu penso. Para mim, como pessoa hoje e empresária, eu penso assim, as pessoas precisam saber os meus princípios. Eu não sou a pessoa que vai aparecer, porque eu não faço, mas bebendo por aí. Então, por exemplo, o meu público-alvo é um público que curte saídas sociais mais clean. Então, eu também gosto, eu me conecto com eles e eles se conectam comigo. Eu posto sobre isso, eu posto que eu tô tomando uma taça de vinho, eu posto qual é a minha religião. As pessoas precisam saber o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar. Mas eu não preciso mostrar até o fio do meu cabelo. As pessoas não precisam saber da minha intimidade. Aí é que vem mais uma vez o pensamento estratégico. Por isso que hoje, quando a gente fez essa introdução ao empreendedorismo, a palavra estratégia ela tá na minha boca todo dia. Todo santo dia. Por que eu penso
que tem que ser estratégico. Estratégia é uma palavra que ela foi utilizada por Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, de estrategos, né? E ela está relacionada muito lá nos primórdios a justamente essa questão de ideias para vencer uma guerra. Então, como eu vou criar um mecanismo de vencer meu oponente na guerra? E lá eles usavam, então, essa palavra estratégia. Aí, nos dias atuais, a gente usa isso dentro do corporativo, dentro das empresas, também para isso. Como eu vou vencer o próximo desafio? Porque empreender é desafio diário, né? Então, a empresária analisar de maneira estratégica, desde que ela fatura R$100 até ela faturar 100 mil por dia, que eu espero que todas faturem isso no futuro, 100 mil por dia. O senhor está vindo? Até ela chegar nesse faturamento, ela vai precisar ser estratégica, sabe? Vai. E aí, assim, ó, o que eu penso muito sobre isso? A gente vive um momento que nos possibilita pontuar estudo. Eu sou uma defensora da graduação. Eu acho que todas as pessoas precisam fazer faculdade. Acho maravilhoso. Não porque isso te torna melhor, só pela experiência gostosa de ter uma formação, né? E pelo que a faculdade proporciona. Exato. O estar dentro da universidade, o tipo de pessoa que você vai conviver, o tipo de fala que você vai ter, é um universo gigante. É incrível. É incrível. Então, todo mundo que tem essa oportunidade deve fazer. Quem não pode fazer quando quiser. Ou se não quiser mais, hoje em dia a gente está nesse novo momento, né? Que é muito legal. Então, você pode literalmente comprar um curso só de vendas e estudar só vendas. Sim. Daqui meio ano, você vai comprar um curso só sobre gestão de risco, se você é uma empresa maior. Ah, não, agora eu quero fazer um curso só de marketing, gestão de processos, etc. Então, nós vivemos um momento em que a gente pode fazer pequenas imersões num conteúdo. Né? Exatamente. Tem que lembrar uma coisa, não tira o fato de que você precisa constantemente aprender sobre esse assunto. Esse é o ponto da virada, que eu acredito muito. A gente tem muita gente hoje que está formada em curso de 6 meses, né? E aí é o risco da internet, que a gente tem que também ter uma noção de qual é a autoridade daquela pessoa para falar sobre aquele assunto, né? E me passar uma informação. Mas você, empresária, hoje já pode. Então, você consegue, pelo Sebrae, principalmente, ir lá e aprender sobre gestão de fluxo de caixa, né? Comecei a minha empresa. Qual é a primeira coisa que eu preciso aprender? Eu gosto muito de criar um esqueleto estrutural de aprendizados, né? Qual é a primeira coisa que tu precisa saber? Vender. Nem todo mundo é vendedor. Não. A gente vende porque precisa, mas saber vender com estratégia é diferente. É diferente. Então você não era um dom. Eu tô aprendendo. Eu tô no caminho. Não era um dom que eu tinha. A gente vai trabalhar muito isso ainda. Mas vende, então. Primeiro tu aprende a vender. Fluxo de caixa. É muito necessário. Então faz um fluxo de caixa direitinho. Aí tu vai fazer uma análise de gestão de estoques e processos. Se você é comércio, né? Se é prestadora de serviço, já entra em outra pegada. Isso. Mas existe um esqueletinho bem legal para construir. Você passa um cronogramazinho ali. Eu vou até postar isso na minha rede social. Então, assim, quais são os passos necessários? E aí a empresária consegue ter mais tranquilidade nesse mar de empreendedorismo. E o empreender, ele eu imagino, na minha cabeça, para vocês terem ideia de como que é, assim, eu imagino um ponto e, assim, ó, diversas estradas, assim, que a gente tem que percorrer. E eu vejo muito isso de empresárias que elas têm um conhecimento. Por exemplo, eu fiz administração e eu tenho X empresa. E ela não se abre para conhecer outras coisas, né? Conversar sobre marketing, para conversar sobre financeiro, para conversar sobre, sei lá, gestão do negócio dela, ela não se abre. Porque ela bate na tecla de que ela sabe aquilo ali e ela fica só naquilo ali. E aí não vai para frente. A empresária hoje, o empreendedorismo, ele está mudando, ele mudou no sentido de que a gente precisa ter constante evolução e aprendizado. Esse é o X, assim, da questão. Não tem mais como, hoje, você sobreviver em um mercado tão voraz sem você ter muito aperfeiçoamento. E aí eu quero trazer um ponto muito importante aqui. Quando a gente pensa de empreender, no futuro, quando você cresce, você precisa liderar pessoas. Só que liderança está relacionada a ser inspiração.
E para ser líder, eu preciso inspirar. E como é que um líder inspira a equipe dele? Muito através do exemplo e muito através da automotivação, né? Então, para que eu possa ser líder de uma equipe, eu preciso, se eu quero que eu ter os melhores vendedores, eu tenho que ter duas coisas. Ou muito dinheiro para contratar os melhores do mercado e roubar eles das outras empresas, ou ter a capacidade técnica de contratar uma pessoa para ensinar eles a vender, ou ser um ótimo vendedor e ensinar eles a vender. Isso. Não tem outro jeito. Não tem. Se eu quero bons vendedores, ou eu sou um bom vendedor, ou eu contrato alguém para ensinar, eu compro. Exato. É esse o negócio. Ou você tem muito dinheiro para comprar as pessoas que vão fazer aquele bom trabalho, ou você é. E assim a gente precisa ser em todos os aspectos. Ah, mas eu não sei fazer foto. Bom, então a gente tem que aprender a fazer uma foto boa. Aprender a fazer. Isso. Sabe? É. Ah, mas eu não sei falar em público. Então a gente vai ter que treinar a falar em público. A gente hoje precisa ser multidisciplinar. É uma coisa linda. É lindo. Eu penso isso. Eu acho lindo. É lindo. E é lindo. E sabe que agora eu tô falando, me veio na cabeça assim a palavra autoconhecimento. O empresário, ele precisa ser autoconhecer. Porque ele tá trabalhando dentro de uma dor dele. Minha dor era financeiro. Eu não conseguia falar de dinheiro. Eu não conseguia. Olha, eu ganho, eu faço tanto, eu perco tanto. Eu não conseguia. E eu precisei, na força do ódio, trabalhar isso em mim. Fazer planilha. Gente, eu não conseguia. Era bizarro, sabe? Pra mim, aquela coisa muito bizarra. E eu tive que aprender. Eu tive que estar aberta a aprender. Só que quando a gente fala de uma dor, a gente fala de autoconhecimento. E empreender é autoconhecimento puro na veia, injetado todos os dias. Exato. E é muito bom a gente falar sobre as questões emocionais, porque as questões emocionais hoje no empreendedorismo, principalmente no conceito que a gente criou desde o início do episódio, que é muitas vezes uma mãe solo, uma necessidade financeira, né? Então, a gente está falando aqui de muitas questões emocionais que não dá tempo de serem trabalhadas. E aí, empresárias, vem um ponto aí também, tá? Olha muito para o ambiente que você está e analisa quais são as pessoas que te auxiliam no crescimento da jornada. Porque muitas vezes você ama de paixão uma pessoa que ela não te ajuda. Ou ela te suga emocionalmente, ou ela se faz mais dependente de ti, principalmente naqueles momentos que você está crescendo, sabe? Que aparece ali para te trazer um problema. Ou é aquela pessoa que vê tua sobrecarga e ainda te traz mais. Então, analisa essa ambiência. Outro ponto, que tipo de conversa você tem tido? Eu gosto muito de falar que eu amo conversar com empresárias, que a gente troca conhecimento e que no final da conversa parece que eu aprendi muito mais, assim, nossa, sério que foi só um café? Eu tomei um café, mas eu me sinto tão mais rica de conhecimento, sabe? E isso é muito importante, porque quando a gente se conecta com pessoas que pensam para frente, que elas estão nesse movimento de crescimento, que pode não estar com dinheiro na conta, mas está pensando, está falando sobre, está trabalhando isso. Olha, eu vou te indicar aqui um vídeo muito legal, vou te indicar um livro muito legal. Esse movimento transforma. Eu ouço alguns podcasts e eu ouço muito aquele primo rico, e ele sempre fala: o que te modifica é a tua ambiência. Então você tem que saber aonde você está indo, com quem você está conversando, sobre o que você está pensando, o que você está colocando de informação para dentro. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. Você precisa ser a pessoa menos inteligente da mesa. Porque você precisa aprender com quem está na sua mesa. E quando você estiver na mesa, onde você for o mais inteligente, troca de mesa. Porque é o crescimento de conhecimento que vai te transformar. E o que a gente consome no Instagram também. Muito, né? Eu sempre sugiro, faz uma limpa no teu Insta e coloca só gente interessante, que te traga ideias novas, que fale de negócios. Mas aí assim, em que momento eu vou ter vida? Em que momento que eu vou relaxar? Tem que ter o equilíbrio, isso é fato. Mas se a gente for pensar hoje, muitas vezes o empreendedorismo, ele dá uma sufocada durante o dia, que no final do dia a empresária, ela não tem mais nem pique, nem energia para fazer outra coisa que não seja relaxar, atender a família, daí quando vê já é 11 horas da noite, tem que dormir, nem conseguiu fazer nada, né? Mas daí vem hoje em dia tá todo mundo tão conectado na internet, que acaba consumindo bastante coisa ali, sem perceber, né? Às vezes tu tá no banheiro, às vezes tu tá no elevador, enfim, e tá consumindo. Então faz essa limpa já para, nos momentos que você pode consumir, aprender alguma coisa. Como, por exemplo, ouvir esse podcast. Tá indo para algum lugar, coloca para ouvir um podcast. Ao invés de ouvir, sei lá,
Um sertanejo. música, né? Isso tudo interfere. Interfere. Faz com que a nossa mente fique mais ativa, mais criativa. Mais criativa. Você ouvir pessoas que já traçaram o caminho onde você quer chegar. Não é porque você tem que estar toda hora se preenchendo de algum conteúdo, não. Mas às vezes uma palavra que a gente diz aqui vai tipo, era isso que eu precisava. Um insight. Um insight. Vou dizer uma coisa assim, bem louca, né? Eu cozinho aqui em casa todo santo dia. E aí eu normalmente, agora um pouco menos, porque eu tava demais, assim, eu tava me passando, né? Eu tenho esse problema de me viciar nas coisas. E aí eu, viciada em podcast. Aí todo santo dia eu tava ouvindo alguma coisa. Só que o que acontece? Às vezes eu não conseguia ouvir todo, né? Sim. E aí é muito comum também eu ter que ouvir umas 3 vezes pra poder entender. Sim, mas no meio do negócio eu pego um insight. Sabe? Muito é aqueles bom. 2 minutos ali que tu escutou um insight que já te vale um monte. Vale um monte. Então é esse o lance. E assim, ó, eu tô nessa vibe do podcast, tá? Eu tenho hiperfoco. Então, quando eu concentro naquela coisa, eu vou naquela coisa até esgotar, criar estafa daquilo. Então, eu tô nessa linha dos podcasts. E eu tava muito de negócios, estatística e crescimento, e ouvindo pessoas muito grandes falar e tudo. E pontual, todos eram a maioria na mesa homens, né, falando. Mas eu agora tô ouvindo um podcast que eu tô tentando entender a história de Cristo. Então, eu tenho que estar sempre reforçando a minha questão do empreendedorismo. Não! Você pode ter um conteúdo, ver esse conteúdo, ouvir esse conteúdo sobre assuntos que vão te engrandecer. Isso é muito importante, até é bom tu falar, sabe? Porque isso é uma coisa muito legal também trazer. Que quanto mais a gente varia nosso consumo de informações, mais criativa a gente fica. Exato, esse tem é o ponto. Essa máxima aí, tá? A gente já fala sobre criatividade também. Sim. Mas quanto mais a gente varia, mais criativo fica. Então é muito legal, por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo aqui para você já anotar. Digamos que você tenha aí um comércio de produtos naturais ou vende incenso, tá? Aí eu quero fazer fotos dos meus produtos. Só que chega um ponto que a gente cansa, enche o saco de olhar as mesmas fotos. Então o que tu pode fazer? Procura aí um restaurante muito criativo que tem fotos muito lindas. Daí tu olha uma loja de roupa muito criativa. Aí tu olha uma empresa, sei lá, de arquitetura que posta umas casas muito loucas. Outros nichos. E começa a olhar outras coisas. Isso faz com que a mente vá buscando mais pontos de referência de criatividade. E aí te liberta mais a criatividade para fazer essa construção. Exato, pro teu nicho. Isso aí. Porque não é porque o meu nicho de incensos e o da Ana de roupa. Não é porque ela postou tal coisa que eu não posso trazer pro meu nicho também. Então não siga apenas pessoas do nicho de vocês. Não, até para diversificar. Diversifica. Porque os algoritmos são inteligentes, né? Eles vão te entregar só aquilo. Sim, o tempo todo maçante sobre aquilo ali. Sim. Então é bacana fazer essa variação aí. Mas voltando pro empreendedorismo, né? A gente deve ter aí já uns quase 40, 50 minutos de episódio. Eu acho que sim. Eu quero dizer que o empreendedorismo, ele é uma coisa incrível, desafiadora. Linda. É criar um filho. Eu falo que a empresa é um filho. Eu ouvi uma frase uma vez que me disseram assim, ó. Você está gerando uma menina, cuide dessa menina. E eu tenho a minha empresa como uma criança. Então eu faço essa ligação também, né? Gerar um filho. E é exatamente isso. Então eu quero dizer para você, empresária, então que a partir de hoje você lembre que você é empresária. E que você não está sozinha. Nós estamos aqui, vamos abordar inúmeros assuntos sobre tudo que tem relação com o empreendedorismo feminino. Então a gente vai falar de tudo um pouco, maternar no empreendedorismo, sobre criatividade, sobre essas ideias todas que a gente falou aqui. E que empreender é pular de um abismo e construir o avião durante a queda. É isso aí. Essa frase eu adoro, tá? Isso é perfeito. Eu aprendi em 2009 na faculdade e nunca esqueci. E é isso, você escolheu construir teu aviãozinho durante a queda do abismo e vai com tudo, porque quem constrói o avião de maneira estratégica voa mais alto. É verdade. É isso aí mesmo, Ana. E que vocês sintam aqui nesse podcast uma abertura para comentar e dividir com a gente também as emoções, as alegrias e as frustrações. Porque a gente vai falar sobre exatamente tudo o que a gente já viveu e o que a gente ainda pensa que pode viver. Exatamente. Então tá. Ana Paula Bianca Vargas, no episódio 1 do Molhando a Palavra para Empresárias. Vamos fazer um brinde. Brinde. Tchim, tchim.